Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí que tem reforço confirmado no Vasco. Tem também aí uma provável escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense. Tem um Payet de volta e muito mais. Ficou interessado em saber mais do desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Fala do Vascão. Segue o trabalho intenso para o clássico contra o Fluminense. O Payet volta depois de cumprir suspensão. E o Verratti, Pedrosa, volta ou não volta? Cara, a chance é boa dele voltar. É mesmo? É, a chance é boa. Eu achei que você ia falar não. Eu acho não, né? Isso aí eu venho conversando com as pessoas e ele vem se recuperando bem. Ele realmente ficou de repouso durante muito tempo. Mas ele vem treinando aí com o grupo, não 100%, mas vem treinando boa parte das atividades. Então eu não sei se ele pode ser titular. Talvez eles levem para o banco numa eventual precisar dele no jogo, para que o próprio Ryan, e eu falo isso aqui sempre, o Ryan, ele é um jogador que está jogando de centroavante e ele não pode passar por um processo de fritura por conta de uma incompetência da diretoria em não contratar um reserva para o Verratti. Se o Verratti for para o jogo amanhã e o Ryan for titular, ele é muito mais numa possibilidade, numa oportunidade para poder vencer o jogo. Mas eu acho que hoje o Verratti já está muito melhor do que estava com as lesões que ele teve na costela, e aí a possibilidade aumenta um pouquinho para essa partida contra o Fluminense, que vai ser um clássico muito importante. São dois clássicos seguidos, Rafa. Do Vasco, Fluminense e depois o Botafogo no final de semana, os dois jogos fora de casa para o Vasco da Gama. Sim. Esses jogos já definem a classificação do Vasco? Não, matematicamente não. Tem jogo Faltam ainda. 4 jogos, né? Sim. Faltam Ainda 4 não, jogos até o final? Agora igualou, porque o Flamengo tinha um jogo a menos, agora todos os clubes restando 4 jogos. E aí encontra o Botafogo, que é um adversário, um confronto direto. Né? É isso que eu ia falar, depende da combinação dos outros resultados também. O Nova Iguaçu pode perder, o Nova Iguaçu pode não conseguir pontuar, e aí fica uma coisa muito, muito igual. Mas sem dúvida alguma, o Vasco tem que pontuar nesses clássicos. Se vai, por exemplo, perder os dois clássicos, é praticamente dar adeus para a semifinal do Campeonato Carioca. Pois e talvez até esse esforço todo em relação ao Verratti, né? Porque encontra dois clássicos e ele não tá legal, não tá 100%, uma informação que o Pedrosa trouxe em relação à sua costela. Só que se encontrar o Fluminense, encontrar o Botafogo no início da temporada, tempera muita coisa. Sim. Agora, a pergunta que fica, será que o Ramon vai arriscar em colocar o Verratti sem estar 100%, podendo perder ele para a sequência da temporada? Sim. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai fazer isso, até porque o planejamento era você vai parar para se recuperar até você se sentir 100%. Por isso você me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia nem estar O escalado. ponto Pra mim também. como a gente conversou aqui, lesão na costela não é uma lesão que a gente imobiliza, não é uma lesão que a gente consegue ter um prazo de recuperação ali perfeito. É muito mais a resposta do atleta. Então o Verratti só vai para o jogo e só vai jogar se ele realmente estiver bem. Se ele não estiver bem, pode ter certeza que, independentemente de ser clássico ou não, a comissão técnica quer o Verratti bem. Porque, repito, só tem ele. E o Vasco tem essa pressa, obviamente, da classificação, que a gente sempre fala aqui, todo mundo diz que o Carioca não vale nada, mas vale sim, vai perder o Carioca, vai brigar por uma Taça Rio igual o Botafogo no ano passado, para ver a panela de pressão que não cria dentro de um vestiário, dentro de um clube. Então é importante sim essa classificação, mas não mais que a temporada inteira para um personagem como ele, né? É verdade. Ele que jogou no sacrifício contra o Flamengo, mas deu trabalho, né? Se não fosse o Léo Pereira ali. Mas eu acho que o Vasco vai ser o fiel da balança nesses dois próximos jogos. O Vasco enfrenta o Fluminense com o Fluminense completo e enfrenta o Botafogo, talvez reserva ou alternativo, porque é o último jogo do Botafogo antes do confronto da Libertadores. Então, muita coisa pode acontecer e os dois disputam vaga, né? Não vamos falar sobre isso? Olha aqui. Próxima estação. O Vasco concluir. Tá no Vasco ainda, DJ Careca. Pelo amor de Deus. O Vasco concluiu algumas questões burocráticas e o anúncio oficial do Sforza é uma questão de tempo. Pedrosa, falamos um pouco dele aqui no programa de ontem, né? Que ele acabou com o Hendrick no confronto do pré-olímpico. É uma boa contratação, é um bom jogador. Era o nome dele e do Cuéllar na mesa, né, do Ramon, né? O do Cuéllar não foi pra frente, infelizmente os árabes não quiseram liberar, mas o Juan Sforza, eu já falei aqui, ele não é prêmio de consolação. Ele não é um jogador, o Vasco contratou esse porque não conseguiu o Cuéllar. O Juan Sforza é um bom jogador, é uma joia do futebol argentino, que já foi testado, obviamente, dentro do próprio futebol argentino no New Old Boys. E aí, nesse pré-olímpico... Esse foi o
o time time do do Messi. Messi? É o time Ele do viu como é Messi. que ele fala? Eu não preciso nem terminar. Eu só falo assim, Eu te esse conheço, é Fernanda. Aí eu já até espero. Complete a frase. Time do Messi. É o time do Messi. Sempre vão falar que ele gosta de falar. E aí ele é um primeiro volante de 21 anos, que tem boa saída de bola, mas também combate muito bem, ainda precisa crescer, não vai chegar aqui pronto, é uma adaptação que é completamente normal, mas com certeza tem muito potencial para se tornar um excelente jogador, para se tornar um cara que é até titular nessa equipe. Ele não frequenta a seleção de base à toa, ele não é titular do News Boys à toa, é porque é um bom jogador e o Vasco fez um alto investimento também, cerca de 25 milhões de reais, dentro da política da 777, que é contratar jovens jogadores que têm muito potencial para que eles possam desempenhar em campo e serem vendidos depois. Pessoal, e agora vamos ver aqui o que o apresentador do BTB Esportes falou sobre esse possível reforço que já está assinado com o Vasco. Vamos dar uma olhadinha aqui. E agora é de forma oficial, portanto, o volante Juan Esforza tem contrato assinado com o Vasco até o final de dezembro de 2028. Informação que veio nesta segunda-feira, até pela repórter jornalista do Vasco do GE, Emanuele Ribeiro. Ela diz: a segunda-feira de carnaval foi de definição do Vasco. Com o fim do pré-olímpico, o clube assinou o contrato com Juan Esforza e o reforço é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. Por isso, eu digo mais uma vez, é muito importante você ter o sino das notificações ativado na opção todos, para você acompanhar aqui a atualização, a transmissão da chegada do novo reforço do Vasco. Nós vamos estar realizando aquela transmissão especial, que é um marco aqui do BTB Esportes, e você vai acompanhar na íntegra, saber como o jogador, a expectativa do jogador de chegar no Vasco, né? As palavras dele, você vai acompanhar aqui no BTB Esportes. Reforçando, o jogador de 21 anos assinou o contrato até dezembro de 2028 e você vai acompanhar a chegada do Juan Esforza, que foi muito elogiado nesse início de temporada com a seleção da Argentina no pré-olímpico, ajudou na classificação da seleção argentina, foi muito importante na vitória sobre a seleção brasileira, né? Ontem o que mais se falava, as notícias, as informações, é que Juan Esforza anulou o Endrick na marcação. É claro que nós sabemos que o Endrick é um baita de um jogador, é importante para o Palmeiras, vai ser importante no futuro para a seleção brasileira, mas vale também destacar que o novo reforço do Vasco foi muito bem nos desarmes, foi muito bem na marcação, no 1 contra 1, ali diante do Endrick. Pois é, pessoal, tá aí, o Esforza tá vindo para o Vasco, vai chegar aí. Ainda vamos acompanhar também essa chegada do Esforza aí no aeroporto. Vou trazer aqui no canal todos os detalhes. E só para trazer mais uma informação, tá? A 777 Partners não liberou o dinheiro para comprar o Breno Lopes e nem o PH, tá certo? O Pedro Henrique do Internacional não vem mais para o Vasco. Ele estava querendo muito vir para o Vasco, estava querendo já sair do Internacional para vir para o Vasco, mas a 777 disse não vai liberar dinheiro para contratar nenhum desses dois jogadores. Infelizmente a 777 está querendo só lucrar em cima do Vasco. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui respondendo alguns comentários de vocês. Eu vi aqui que tem alguns comentários importantes, alguns comentários que vale a pena a gente trazer aqui para uma análise melhor. Tem cara que falou sobre a 77 querer só lucrar em cima do Vasco. Teve cara que comparou a 777 com o Grupo City e eu dei uma explicaçãozinha simples, mas tem uma ideia sobre o porquê o Grupo City está investindo em carreiras de jogadores, investindo em jogadores mais experientes, e também tem um porquê da 777 só querer contratar jogadores novos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago aqui para vocês uma análise sobre isso, algo que eu estudando aqui e analisando os comentários de vocês e respondendo também, eu prestei atenção e vi que tem uma diferença entre o Grupo City e a 777, e a diferença é muito grande no conforme sobre o time, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!